Comunicado à PUG-Sind. Devido ao aumento dos casos do coronavírus em Gurupi, a diretoria avisa que estão suspensas as aulas de hidroginástica na PUG. Assim que houver redução prática nos casos na cidade, retornaremos com as atividades normais. A vida é mais importante. A PUG-Sind, Associação dos Professores Universitários de Gurupi, Seção Sindical, antes Sindicato Nacional. Para baixar o aplicativo da PUG-Sind Web Rádio em seu smartphone ou tablet, você só precisa acessar a sua loja virtual do Play Store. Baixe agora mesmo a PUG-Sind e tenha o melhor som e a melhor sintonia. E ouça também o programa Jornal da PUG-Sind, às 9 da manhã. Apresentação professor Gilberto Correia e Miquelin Feitosa. A PUG-Sind Web Rádio, no aplicativo e no site www.apugssind.com.br. Outubro Rosa é uma campanha anual, realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mobilização visa também a disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade. Fique por dentro das ações da APUG, Associação dos Professores Universitários de Gurupi. APUG, a sua rádio sindical. Debates, entrevistas e a sua participação. No ar, o seu Web Notícias da PUG-Sind Web Rádio. Jornal da PUG-Sind. Apresentação professor Gilberto Correia e Miquelin Feitosa. No ar, Jornal da PUG-Sind. São 9h02. Ótima manhã para você. Obrigado pela sua companhia, pela sua sintonia, pelo carinho da sua audiência. Você através do aplicativo do Google Play da APUG-Sind. Você também através do site www.apugsint.com.br e a você nos acompanhando também através da nossa live APUG TV aqui direto do Facebook. Bom dia para você, uma ótima manhã. Eu sou Miquelin Feitosa e no programa de hoje, juntamente com o professor Gilberto Correia, nós vamos entrevistar a professora Edna Pinho. Na série de entrevistas especial Mês do Professor, nós continuamos entrevistando os professores e professoras da UNIRG. Para dar um bom dia todo especial à convidada de hoje, eu convido ele, professor Gilberto Correia, hoje de volta ao nosso programa. Bom dia, Gil. Bom dia, Miquelin. Bom dia a você que nos ouve pelo site www.apugsint.com.br, pelo aplicativo APUG e também pelo Facebook da APUG-Sind. E é com muito prazer que a gente inicia esta segunda semana de entrevistas com os professores e professoras da Universidade UNIRG, até porque outubro é o mês do professor, da professora, comemorado simbolicamente no dia 15 de outubro, na última quinta-feira. Mas eu já começo, dando aqui o nosso abraço, ainda aqui virtual, embora sejamos próximos, mas respeitando todos os procedimentos sanitários. Professora Edna Pinho, ela que também já foi vice-presidente da APUG na gestão anterior e continua como diretora nesta atual gestão. Professora Edna, como é que você entende ou começa a análise? Antes disso, quem é Edna Pinho, por Edna Pinho mesmo? Bom dia, Gil. Bom dia, Miquelin. Bom dia aos colegas professores. Bom dia, professora. Da UNIRG que estão conectados e nos ouvem nessa manhã, e os demais, aqueles que estão ligados, às mídias da APUG. Bem, eu fiquei pensando se você faria essa pergunta, porque eu vi vocês fazerem essa pergunta para a Mira e eu disse, nossa, que pergunta. Mas é o seguinte, quem é a Edna, Eu acho que, antes de tudo, eu sou uma mulher forte.
as mulheres do norte, as mulheres nortistas, são mulheres fortes. Primeiro porque já habitam numa região em que as condições elas são muito diferentes das regiões mais industrializadas do país, das regiões que possuem mais facilidade, às vezes até geográfica, né, de acesso a todas as oportunidades que deveriam ser disponíveis e acessíveis a todos os cidadãos brasileiros. Então, toda mulher do norte é uma mulher forte. É uma mulher forte pela persistência, é uma mulher forte pela resiliência, é uma mulher forte por fazer, né, a vida acontecer independente das condições que lhe são ofertadas. Mas, pessoalmente, eu sou uma pessoa muito alegre. Acho que uma das características mais marcantes minhas é que eu sou sorridente, o tempo todo sorridente, a vida toda sorridente. Então, essa é uma das minhas maiores características. E sou uma pessoa que não tenho muitos amigos, no sentido de uma pessoa que se reúne todo final de semana e faz almoço em casa para as pessoas. Muito pelo contrário. Adoro ficar em casa, sou muito caseira. E de fato, eu não tenho assim, um grupo de amigos, né? Não sou festiva, de fato. Mas sou uma pessoa de amigos de longas datas. Então, as pessoas que se tornam minhas amigas para a vida toda. Eu tenho amigos aí de mais de 40 anos, né? Desde a infância, que são minhas amigas. E na lida do dia a dia, sou uma pessoa companheira para as atividades. Geralmente, sou uma pessoa disposta ao trabalho e sou colaboradora. E isso não quer dizer que eu faça todas as coisas que me apresentem, né? Que se apresentam para mim. Eu gosto de fazer as coisas quando eu as compreendo, quando elas fazem sentido para mim, e se for necessário questionar, eu questiono e falo mesmo, né, assim, no sentido de expor o que eu estou pensando, e às vezes isso não é muito bem-vindo. Mas eu sou muito tranquila em relação a isso, porque eu prefiro entender o que está acontecendo e me apropriar daquilo que eu preciso fazer e tornar aquilo significativo para mim, do que fazer só por fazer as coisas. Então, eu gosto que minha vida tenha sentido em todos os aspectos. Muito bem. E você é pedagoga, né, de formação, é pedagoga por convicção e é pedagoga por compreensão desta necessidade que precisa ter da educação. E eu queria perguntar assim, rápido e direto e reto, como conjugar pedagogia, educação em tempos de pandemia? Bem, a pedagogia, ela é uma ciência que, para que ela exista, ela precisa de outras ciências. Essa é uma questão que precisa ser bem compreendida para aqueles que não entendem muito bem o que é a pedagogia, né? A própria didática em si é uma ciência que não se faz sozinha. Dentro do curso da pedagogia, a gente tem uma discussão que qual é a base epistemológica, qual é a base de ideias que fundamentam, por exemplo, o fazer pedagógico, porque tem. Para nós, essa base está nos fundamentos da educação, que são as áreas de ciência que estudam a história, a psicologia, a filosofia da educação. Então, para que a pedagogia exista e para que ela entenda o ato pedagógico, para que ela construa o ato pedagógico, ela precisa cimentar, ela precisa se subsidiar em outras áreas de conhecimento, quer dizer, em outros conhecimentos. Esse momento é um momento muito oportuno para que a gente perceba a importância dessa relação, a importância dessa construção. Não tem como, por exemplo, pensar ato pedagógico sem entender contexto social, sem entender contexto político, sem entender o que está acontecendo na pedagogia. Eu diria até mais além, sem entender a pedagogia do vírus, como diz o Boaventura dos Santos. Por quê, né? O vírus existe, como ele existe, como ele afeta a vida das pessoas. É muito importante pensar sobre isso, né? Como ele afeta a vida das pessoas e como o conhecimento, a aprendizagem pode se relacionar com essas coisas que estão acontecendo. Porque a gente pensar aprendizagem
apenas como um fator que precisa ser remodelado, porque não estou podendo, por exemplo, me encontrar presencialmente, não resolve isso. Porque na vida das pessoas, o vírus, a situação, o contexto econômico, o contexto político, ele impactou de diferentes formas. Tem uma propaganda que está sendo divulgada no mundo todo, né, que diz assim, nós estamos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Então, isso é entender a pedagogia do vírus. É entender que as pessoas elas foram impactadas de formas diferentes e que pensar o ato pedagógico e as atividades precisa considerar essas particularidades, que é muito difícil. Então, se eu não tiver uma pedagogia que de fato compreenda a real existência, a real necessidade da sua existência e a sua existência, né, no sentido da sua existência na vida das pessoas, o ato de ensinar vai se tornar muito inócuo, vai se tornar muito vazio e sem sentido. E aí você não se consegue pensar estratégias que realmente façam diferença para a vida das pessoas nesse momento. Estratégias de aprendizagem, quer seja criança ou adulto. E dentro dessas estratégias tem a questão também da necessidade, porque, por exemplo, nós já voltamos aqui na Unig com as aulas remotas desde o princípio. Praticamente ficamos parados 15 dias no máximo, né? Lá em março. E lá para cá as aulas são remotas. Só que agora também já voltou, né? Hoje estão voltando. Hoje um professor mesmo já me ligou preocupado. Sabe como é que eu estou, professor? Estou dentro da UPA, ou seja, estou dentro, né, de um local que realmente agora é o vírus... contra o vírus, é o risco contra o risco, né? Mas precisa voltar porque é uma norma, se ele não voltar, ele vai ser cortado o salário dele, né? Ou seja, e como é que você vê isso, essas necessidades, até porque muitas universidades brasileiras estão ainda debatendo se voltam o ensino remoto. E nós já voltamos o remoto, já estamos entrando no presencial com os estágios e com as aulas práticas. Bem, eu acredito... Com relação ao vírus, né? Com relação à situação pedagógica. Então, eu vejo o seguinte... Eu vejo que no país, as instituições, a gente vê, por exemplo, São Paulo vive esse dilema, né? O governo municipal pensa de um jeito, as escolas particulares pensam de outro, até em razão da própria subsistência, né? Ou elas criam mecanismos de fazer com que as pessoas fiquem fidelizadas ao seu novo formato de trabalho, ou elas perdem o seu público, né? E aí aqui a gente tem esse fator, por exemplo, as universidades federais, elas ficaram paradas, a maioria até agora, e agora a UFT, por exemplo, está se organizando para voltar no formato remoto. Aqui no estado, o Instituto Federal está no formato remoto desde o início. O que eu quero te dizer é que um grande diferencial para quem toma qualquer uma das decisões é a infraestrutura, né, e o apoio pedagógico. Então, se tomou a decisão de voltar, a infraestrutura e o apoio pedagógico, e nesse sentido a segurança, né, pessoal, devem ser compatíveis ao desejo de voltar. São coisas que geralmente não acompanham algumas das decisões, a gente vê isso no país inteiro, né? Então, ao professor que está nesse momento, nessa situação, né, nós precisamos enfrentar essa adversidade de forma criativa. Então, a gente precisa pensar no nosso fazer e de forma criativa, resiliente, encontrar um norte, um eixo em que a gente possa atuar com segurança. Isso é fato. As instituições, elas precisam dar as condições de segurança e garantias e precisam ser empáticas também com os seus professores. A gente está ouvindo falar bastante de empatia, né, nesse contexto, por diversas situações. Empatia com quem está passando fome, empatia com quem está desprotegido, empatia com os nossos alunos. Mas eu vou mais além. Nós precisamos ter empatia com os nossos profissionais. A gente também precisa compreender os dilemas e os conflitos e as inseguranças que os nossos profissionais possuem, porque é um momento muito adverso para todos. E aí eu diria que a instituição precisa ser empática também com os professores e entender o que se passa na cabeça desses professores, como é que eles estão se sentindo, que tipo de insegurança eles possuem.
reforçando isso, a PUC fez uma enquete, uma pesquisa de levantamento de dados que deve sair hoje o resultado, inclusive. Nós estamos só fechando e recebemos agora há pouco os últimos gráficos para que a gente possa divulgar, né, tanto nas redes sociais quanto no site da APUG. E nós fizemos uma coisa que a universidade deveria ter feito, né? Ver a satisfação ou não, como é que estava o confronto ou a preocupação do seu professor, da sua professora com relação a pandemia e essa volta ou não. Por que não foi feito? Se tem condições para isso também na universidade. Ela não tem que ser também esse polo radiador de sair na frente das situações? Exatamente. Eu não posso dizer, eu não trabalho na gestão, lógico, né? Não estou em nenhuma função de diretiva da universidade. Eu só te digo que ganham mais e conseguem ter mais, vamos dizer assim, ter mais criatividade aqueles que fazem as tarefas de casa, vamos dizer assim, né? Aqueles que conseguem, de fato, também se preocupar com os seus. E aí eu vejo que esse momento é um momento em que a gente também precisa se preocupar com os nossos. Se preocupar com os nossos alunos, mas principalmente se preocupar com os nossos professores, com os nossos servidores, né? Quanto mais uma instituição entende quem é o seu público, quem são aqueles que a compõem, melhor ela tem chances, né, de estabelecer estratégias de ação, inclusive considerando essas necessidades e essas potencialidades. Então, nos conhecer seria, na verdade, um grande, como eu diria, uma grande oportunidade de pensar estratégias diferenciadas. Imagino que em algum momento a instituição faça isso. Eu espero. Até porque tem um PDI, né? O PDI também tem que prever as coisas que não estão presentes ou à vista, né? E, na verdade, a pandemia já está tão à vista que tem quase 10 meses que ela está aí circulando a universidade, o país todo e o mundo. Exatamente. Um abraço para você, tá? A Mira Benvenuto está mandando bom dia, Edna, bom dia, Gil, grande abraço para vocês. Oi, Mira. Professora Edna, referência da pedagogia em Gurupi, também a Ibiraci Rocha, né? O Ibiraci Rocha está nos assistindo pelo Facebook. Bem, oi, Mira, Ibiraci, bom que vocês estejam conectadas conosco. E você... Fala um pouquinho da sua história, né? A gente começou logo nos assuntos, né, urgentes polêmicos, e pontuais, mas fala um pouquinho da sua história. Você é concursada de 89, né? Aliás, 99 na verdade. Mas como surgiu essa sua viagem para você aportar aqui em Gurupi e fazer o concurso em 99? Para que o pessoal saiba, até porque, lembrando, essa série de entrevistas é para isso, é para resgatarmos, né, histórias de professores que ajudaram a construir esses anos todos a universidade e de novos professores que chegaram aí, que estão agora consolidando a universidade aqui em Gurupi. Bem, eu sou do sul do Pará, né? E me formei no sul do Pará, eu me formei num dos projetos de interiorização da UEPA, da Universidade Estadual do Pará. Quando eu comecei a estudar na UEPA, ela nem era UEPA, era uma fundação, como era aqui a FAFIC, quando eu cheguei. Era a fundação, né, do Estado do Pará, de educação do Estado do Pará, então ela ofertava o ensino superior. E ela tinha um projeto, tanto a Universidade Federal do Pará, como a própria fundação, a FEP, na época, ela tinha projetos de interiorização. Foram as primeiras universidades assim, no norte, né, e no Brasil a ter projetos dessa envergadura, que era um compromisso de levar principalmente licenciaturas para todo o interior do Pará. E assim chega um curso, né, de pedagogia em Conceição do Araguaia, que era onde eu residia na época. E eu fiz, então, né, esse curso de pedagogia e depois que eu me formei, e assim, aproveitei bem o meu curso, eu vivi bem meu tempo de universitária, né? Eu participei de todos os eventos locais, dos regionais e os nacionais da minha área, assim, foram quase 5 anos, porque eu fiz um ano de administração escolar. Na época, a pedagogia ela tinha habilitações. Eu havia optado pela habilitação em magistério, porque eu tinha formação de ensino médio técnico em magistério. Então, eu já atuava como professora na educação infantil naquela época.
E então eu optei pela formação em magistério, me formei, e quando eu me formei, uns 4 meses depois, a universidade abriu, aí já era universidade, quando eu me formei ela já tinha se transformado, né, a FEP já tinha se transformado em UEPA, Universidade do Estado do Pará, e então eu já me formei na UEPA, e quando eu me formei, 4 meses depois, a própria universidade abriu vaga para contratar professores substitutos para o campus de Conceição do Araguaia, né, que era o campus que eu tinha me formado. E nesse meio tempo, em fevereiro, eu me formei tipo em janeiro, né? Em fevereiro, a universidade abriu uma proposta de pós-graduação com a Universidade Salgado Oliveira do Rio de Janeiro. E oportunizou para a comunidade, né? Para os professores da casa, mas também para a comunidade. E eu me inscrevi e consegui passar para essa seleção. Então, eu já tinha começado a fazer um lato sensu em orientação educacional, que é essa a minha formação de especialização. E então eu estava fazendo essa pós-graduação já. Os professores vinham do Rio para Conceição do Araguaia e ficavam com a gente um tempo. Era modular, né? E a universidade abriu vaga, então, para professor. E precisava de um professor para trabalhar na área da infância, na área da educação infantil. Eu não tinha um lato sensu, não tinha nenhuma especialização na época, mas não havia essa exigência também, podia ter só graduação, principalmente em lugares de carência, como são os interiores, né? E eu fiquei, assim, muito pensativa no sentido, será que eu faço essa seleção? Porque deve vir pessoas com mais qualificação, mas achei que devia fazer. E, de fato, eu fiz a seleção e eu fiquei em primeiro lugar, mesmo não tendo um lato sensu completo, né? Eu consegui fechar a nota da prova didática, eu tirei 10 na prova didática e fiquei em primeiro lugar e comecei a trabalhar como professora na Universidade Estadual do Pará, do Estado do Pará. E assim começa a minha trajetória acadêmica, né, como professora no ensino superior, porque eu já tinha bastante experiência como professora na educação infantil. Eu começo minha experiência de professora na educação infantil. E quando foi em 97, em 96... Isso foi em 95, quando foi em 96, Palmas, né, estava naquele frisson, tinha tido o concurso do Estado do Tocantins em 94, meu esposo havia feito e havia passado, estava só sendo esperado chamar, e nós viemos conhecer Palmas. Nós queríamos conhecer, saber como é que, né, que estava, então viemos conhecer Palmas. E trouxemos currículos. E deixamos currículos em Paraíso, na FECIPA, né, que era a Fundação Educacional lá de Paraíso, que também tinha um curso de pedagogia, e na UBRA. E fomos embora, foi mês de novembro de 96. Quando foi no início de 97, em fevereiro mesmo, início de fevereiro de 97, as duas instituições fizeram contato. Eles precisavam de um professor e tinham selecionado o meu currículo para a FECIPA, e a UBRA tinha selecionado o currículo do meu esposo. E a gente sentou, conversou e vamos. E fomos e viemos embora. Né? E o pessoal assim ficou muito assustado lá, disse, o que aconteceu, né? Decidimos que a gente vinha embora. A gente ia tentar outras coisas. Nós tínhamos muita vontade de estudar. E para nós lá no Pará, naquele momento, não havia perspectiva de concurso, não havia perspectiva de mestrado. As políticas nessa área demoraram para chegar, principalmente para quem estava no interior, e nós achávamos que aqui a gente teria essa oportunidade, né, mais acessível e tudo, e viemos. Quando foi em 98, eu fiz o primeiro concurso que teve para a rede municipal de Palmas, eu fiz para coordenadora pedagógica, comecei a trabalhar lá, e em 99 surgiu o concurso daqui, na época da FAFIC, né? E nós nos aventuramos, vamos fazer, né? Vamos ver o que acontece. Eu trabalhava na FECIPA, ele trabalhava na UBRA, trabalhava também no Objetivo, foi quando começou a faculdade Objetivo, ele foi professor de Sociologia lá. Fizemos o concurso para ver mesmo, a gente estava testando, né? Fazendo concurso em vários lugares. E fizemos e passamos, assim, eu não conhecia Gurupi, só mesmo de passagem, de quem vem, né? Passa pela BR. Viemos fazer o concurso, passamos no concurso e aí ficamos ainda um semestre trabalhando
aqui e morando em Palmas. Então a gente vinha, ficava a semana toda e ia embora. E eu ainda fiquei conciliando minha atividade na FECIPA, minha atividade no município com as atividades aqui. E aí nós nos mudamos no ano 2000 aqui para Gurupi para facilitar, porque esse trânsito na época era difícil o transporte para Palmas, os horários eram muito, muito distantes uns dos outros, e não tinha essa facilidade que a gente tem agora, de ter outros caminhos. Por exemplo, era sempre o caminho BR, Paraíso, né? Então, dependia. Nós não tínhamos carro, por exemplo, nós não tínhamos nenhum veículo ainda. Então, assim, ficava bem difícil cumprir com horários e tudo mais. Mas nós viemos para Gurupi assim. Viemos por meio do concurso. Ou seja, é uma narrativa de uma construção, de uma jornada. E aí, com base nisso, eu quero dar agora o antagonismo desse processo todo. Como é que você vê essa construção, essa necessidade, essa vontade de estudar, de crescer academicamente falando, né, tanto sua quanto do professor Joel, e chegamos em 2020 com esses ataques terríveis à educação, né? Ataques ao professor, desconstrução do professor universitário, da carreira universitária e do servidor público como um todo. Isso em todos os níveis, a começar do governo federal. Bem, eu vejo o seguinte, isso tudo tem uma narrativa, como você diz, né? Esse contexto ele não é isolado do que vem acontecendo já há bastante tempo. Desde quando nós vemos lá atrás a implantação de políticas neoliberais no governo do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, nos governos do Fernando Henrique Cardoso, que nós já tínhamos, né, em mente que essa seria uma trajetória que seria construída. Por exemplo, eu, aluna, fiz manifestação e participei de movimentos em Brasília, em Belém, em outros lugares do país, contra a privatização das universidades públicas já no governo do Itamar Franco, né? Grandes manifestações que a área da pedagogia fez em relação, por exemplo, à desvalorização das licenciaturas. Eu fiz isso como aluna no governo do Itamar Franco. E a discussão que a gente tinha lá já era as questões de políticas neoliberais sendo aplicadas no Brasil de forma muito perversa, e que isso nos colocava num nível de desvalorização e de desapreço, principalmente pela profissão de professor em todas as categorias da profissão de professor, que não podiam resultar, se a gente pegar essa trajetória de consequências, do que está sendo hoje. Então, eu acho que é muito importante, eu vinha pensando sobre isso quando vim para cá, que hoje a gente está num momento em que se desacredita de tudo. Então, se desacredita da história, se lança aí várias, até o próprio governo federal hoje, infelizmente, que nós temos um governo federal desconstrutivo, né? Lança dúvidas sobre a própria história brasileira, sobre os profissionais da área de pesquisa de história, de antropologia, que escrevem no Brasil e não escrevem com facilidade, porque as áreas de humanas no Brasil elas são desvalorizadas desde muito sempre, que escrevem, né, com todo o rigor científico da área para contar as nossas histórias e para registrar as nossas histórias. Então a gente vê isso, um descrédito de tudo isso, e a gente vê as pessoas acreditando. E eu não me, como eu diria, eu não me assusto de ver pessoas simples, que têm pouca leitura, desacreditando ou acreditando nas fakes, né, que são lançadas por aí, e nas mentiras que são ditas 1000 vezes nas múltiplas mídias sociais. Me assusta, são professores universitários acreditando. São professores que não procuram ler um pouco mais, conhecer um pouco mais de história, entender o contexto da própria educação básica, por exemplo, para saber o que está acontecendo com as licenciaturas hoje, tem que conhecer um pouco da trajetória da educação básica. Para saber por que o professor da educação básica está desvalorizado, tem que conhecer um pouco da trajetória da construção da docência no nosso país. E a docência no ensino superior não é diferente. Embora ela nasça, né, dentro de um contexto que é muito posterior à educação básica, porque os professores de educação básica eles existem desde quando os jesuítas vieram para o Brasil,
que é de 1549, então, que se começa um processo, né, de escolarização e tudo mais. Então nós temos essa trajetória da história do professor da educação básica. O professor do ensino superior nasce um pouquinho, porque o ensino superior no Brasil ele não é velho. O ensino superior no Brasil ele tem um pouco mais de 100 anos, e as universidades têm um pouco mais de 70, né? Então é muito jovem. A nossa pós-graduação é muito jovem, a nossa pós-graduação não tem 100 anos. Nós não tínhamos professores com formação para ter a pós-graduação, e a partir de 1940 que começa esse processo no Brasil, e nós temos grandes pedagogos que escrevem sobre isso e que são da área da história da educação. Então eu vejo o seguinte, nós precisamos dessa leitura, Gil. A gente precisa dessa compreensão para ver o que está acontecendo e de onde surgem essas questões. Nós fazemos pouco, como educadores, o papel no controle social, por exemplo, dos gastos públicos, das políticas públicas, da aplicação dessas políticas. Mesmo no interior da nossa instituição, a gente faz isso muito pouco como educadores. Nós acompanhamos muito pouco, sabe? De certa forma, o brasileiro é muito crédulo também, né? Então, nós acompanhamos muito pouco. Então, isso é resultado de uma trajetória que tem vínculos muito maiores, que estão relacionados, por exemplo, com histórias e com fatos políticos, econômicos, que já acompanham a América Latina há muito tempo, e não tem como a gente desassociar isso. Então, para compreender, a gente precisa fazer essa leitura maior, essa leitura mais complexa de todos esses fatores que interferem diretamente na formação docente, no trabalho da universidade, que se tem de tornar, por exemplo, a universidade mais enfraquecida nesse contexto. Pois é, mas então eu quero só tocar um pouquinho, já que você citou essa questão, né, e trazer para o nosso, digamos assim, para o nosso fazer doméstico aqui, né, para o nosso campo doméstico. O fato de nós termos professores, digamos assim, afastados desses interesses que seriam interessantes que todos tivessem, não se dá também porque aqui na própria universidade, por exemplo, nós temos muitos professores que são profissionais liberais nas suas respectivas áreas de atuação, mas depois, ao passar no concurso, ou ser convidado, ou ser contratado na seleção simplificada para ser professor, ele não é preparado pedagogicamente, ou seja, excetuando as áreas da pedagogia e letra, que tem tudo a ver com a formação básica, a maioria desses professores, médicos, advogados, enfim, a grande maioria desses professores não foram preparados para dar aula. E aí começa essas distanciamento da realidade, porque ele vivia numa outra atuação, e depois aí há esses confrontos muitas vezes com a própria instituição e também com os próprios discentes, dos acadêmicos que acham que o professor não sabe dar aula. Aí começa uma briga e generaliza que todo mundo não sabe dar aula. Não é só aquele que por um motivo, por uma falha ou outra, por falta de metodologia ou pedagogia, não aplica corretamente as aulas. Olha, se a gente pensar em termos teóricos, eu te diria o seguinte: tem o Maurice Tardif, que é um autor que escreve sobre saberes docentes. Ele vai dizer o seguinte, que os saberes que formam um professor não é só o saber da técnica, né? Essa técnica não é a didática em si pura, né? Porque a didática vai além da técnica. A didática vai para esse lado de conhecer mais sobre a própria profissão que eu abraço, né? Então, o Tardif, ele diz assim, que existem muitos saberes que formam um professor e a gente precisa reconhecer esses saberes. Um deles é a técnica, é esse domínio do fazer técnico daquela área que a pessoa está. Então, quem é de outra profissão e vem para a docência dominar as técnicas que são específicas e aceitáveis para o exercício daquela atuação naquele momento. O outro é a própria construção histórica da vida da pessoa, que é o saber de si, né? Quem é aquela pessoa, como ela foi criada, quais são os seus valores, quais são os seus princípios. O outro é o conhecimento dos livros, que é saber sobre aquilo que eu vou ensinar, que é dominar aquele conhecimento, né? Que geralmente os profissionais que vêm de outra área, que estão na docência, eles dominam, porque é a sua área de formação, então eles têm esse domínio, né? O outro é o saber do outro, é a minha capacidade de me relacionar com as pessoas. E assim a gente tem uma lista aí de 15 saberes que são agregados a cada vez que há uma renovação de literatura,
que influenciam nisso. Então, se preocupar com ofertar aos professores a técnica e o conhecimento, né, sobre a docência é fundamental. É fundamental. Nesse aspecto, eu reconheço que já faz algumas gestões na instituição que têm se preocupado com isso, de que a formação de professores, os planejamentos, eles têm focado muito no domínio dessa técnica, né, do aprender, fazer e tudo mais. Mas existe uma construção interna que depende muito da pessoa, né, dos conhecimentos que ela procura ter, daquilo que ela procura ler, né? Então, quem se envolve com a docência precisa conhecer e ter interesse pela própria docência, porque a docência é outra profissão, que não é a minha profissão de origem, né? Ela é outro fazer, e é um fazer que tem ciência, é um fazer que tem conhecimento, é um fazer que tem técnica, é um fazer que tem construção histórica, né? Que tem construção política e que tem construção econômica, e precisa ser compreendido como um tal. Talvez nós não tenhamos ainda ofertado algo nessa completude, que é de oferecer aos professores uma formação continuada que também os faça conhecer melhor a docência. Talvez a gente não tenha feito isso, e nem como sindicato também a gente talvez não tenha ofertado isso num nível que de fato traga esses elementos. Mas o que eu diria é que também individualmente a gente precisa procurar isso, né? E aí se a gente for fazer uma avaliação, tem muita gente também que não tem formação específica na docência e consegue ser excelente professor, que consegue bons resultados, às vezes melhor do que aqueles que têm formação. Então tem algumas coisas que a gente precisa considerar, porque a docência ela depende também muito da capacidade empática da pessoa. Quando a gente é empático, que a gente se coloca, né, no nível de abertura para conversar com o outro, a gente consegue se entender. O Paulo Freire já diria que a base da educação, já disse que a base da educação é o diálogo. Então, e tem gente que mesmo com formação na docência tem muita dificuldade para as relações empáticas, né? Então, são vários fatores que influenciam aí que a gente precisava analisar. Eu só coloquei isso, Edna, para lembrar que, como nós somos recentes, né, transformados ou elevados à condição de universidade, também é uma preocupação da gestão trabalhar essas questões em todos os seus deve ser uma preocupação, né? Deve ser para que possa realmente ter qualidade, ter um ensino, né, superior, um ensino que realmente eleve e que transforme a mente dos acadêmicos, não é numa lavagem cerebral, mas que transforme, de entender o contexto em que ele vive também, porque muitos vêm de outras regiões, outros contextos educacionais, culturais, e muitas vezes ele não consegue entender, né, o nosso sistema se o próprio professor, educador ou servidor não está preparado também para fazer essa ponte, né, construir essa ligação entre o ensino e entre a convivência social necessária. Eu vejo assim que um dos grandes norteadores de uma percepção assim está na filosofia da instituição. Quando a instituição possui uma filosofia, quando ela possui um norte que ela diz assim, olha, eu sou uma instituição que vou trabalhar dentro dessa perspectiva educacional, dentro dessa linha teórica, dentro dessa metodologia, né, de educação ou de um método específico, e ela traz e ela agrega novos servidores, geralmente essa instituição tem a preocupação de que as pessoas, primeiro, elas sejam formadas dentro daquela linha que ela definiu, que é para que o trabalho fique mais coeso. Não quer dizer que quando eu escolho alguma coisa, que todas as pessoas vão fazer a mesma coisa. Porque a gente tem que entender que dentro de cada área de conhecimento, as pessoas cada área vai ler e interpretar aquele modo de uma forma. Então, às vezes, eu vejo isso muito acontecer na nossa instituição e vejo em outras também, não é só aqui não. Pensar o seguinte, porque eu escolhi que agora nós vamos trabalhar desse jeito, que desse jeito quer dizer que todo mundo vai pintar de azul. E não é isso. Cada área vai ler aquilo e vai trazer para a dimensão de compreensão da sua área. O importante é que todos estejam convergindo para aquilo, mas nas suas diversidades. E não que a gente convirja para qualquer ponto
como se fosse um bloco único, um monobloco de intenções, né? Garantir a diversidade das áreas é a maior riqueza da universidade ou de uma instituição. Então, quem é da sociologia vai interpretar aquela forma escolhida dentro dos parâmetros da sociologia. Quem é da filosofia, do mesmo jeito. Quem é da pedagogia, quem é da antropologia, quem é sei lá, das áreas, né, que são da saúde, das diversas áreas que são da saúde, da microbiologia. Então, assim, a riqueza da instituição de ensino superior está em que todos nós saibamos o que nós vamos fazer, que todos nós saibamos qual é o caminho que escolhemos, mas que esse caminho seja um percurso feito respeitando as diversidades de percepção, de formação, de compreensão e de comunicação que cada área possui, porque cada área tem uma forma de se comunicar. E aí a gente precisa aprender a respeitar essas formas, porque dentro das instituições acontecem bastante também de que determinados grupos desvalorizam a produção e a forma de produzir de outros grupos. E isso não pode acontecer, né? A gente precisa respeitar a forma. Ou seja, resumindo, é um time que deveria estar unido para tentar vencer o jogo, mas fica se degradando. Exatamente. Si. Então, escolher um norte, escolher um caminho, ter uma posição filosófica do que é educar e de como vai ser educado, ou de como vamos fazer, não quer dizer que as pessoas vão chegar lá, vão fazer aquele percurso fazendo as mesmas coisas. Elas vão criar as suas metodologias, porque cada área tem uma forma de compreender e de se relacionar. E essa diversidade precisa ser respeitada. Legal, legal. Tomara que eu escute isso e que muitas pessoas escutem isso também, porque esse precisa ser, porque muitas vezes, quando eu divido de você, não quer dizer que eu sou contra você, nós estamos tentando construir juntos alguma coisa. Exatamente. A partir das divergências, não só das concordâncias, porque para concordar é fácil. Exatamente. Né? Nós estamos vendo aí o que a concordância está trazendo em nível político, em nível, né, de gestão, em vários lugares, não só aqui em Grupinho, mas em todo o Brasil. Exatamente. Né? Por exemplo, a gente escolheu agora trabalhar com a resolução de problemas. É uma escolha, é uma tentativa. Ótimo. Só que a resolução de problemas, ou com a sala de aula invertida, existem vários caminhos para fazer isso. Existem várias formas, né? Na própria literatura, que é histórica, não é novo. Eu até vou discutir isso com a própria Mira, que estava orientando um trabalho sobre isso. Está se falando, né, da nova. Não é novo, gente. Isso existe há muito tempo. Tem literatura sobre resolução de problema que é de 1900, de 1800, que já trazia, né, essas questões. Então, não é novo. Existem várias técnicas, várias formas de se trabalhar com resolução de problemas, entendeu? Com sala de aula invertida. Então, o que a gente precisa é ter liberdade de escolher isso, porque tem determinada técnica que, para mim, para a pedagogia, é fácil de aplicar e de usar, mas não é para uma área, por exemplo, do direito. E tem outra técnica que para aquela área. Então, assim, nós precisamos convergir todos no mesmo, né, com o mesmo propósito e nos apropriando dessa riqueza e dessa variedade de formas de fazer as coisas dentro de uma mesma perspectiva. Então, preservando essa riqueza da variedade, porque é isso que vai nos tornar fortes. Que todos saibam, mas cada um consiga interpretar dentro da sua área, né? Então, é importante isso. É importante que a gente tenha um norte e é importante que esse norte respeite a diversidade da própria construção de quem está dentro desse caminho, né? Dessa jornada. Ok. É da mulher, é da esposa, dona de casa, professora, trabalha na Unir, que também é, né, funcionária pública do IFTO, mas você também é militante. Você sempre militou, especialmente na área, né, não só da docência, mas também na área sindical. Você já foi dirigente do ANDE, Sindicato Nacional, você já foi, né, e é atualmente ainda diretora da PUG, faz doutorado. Você está em várias frentes, também tem seu trabalho social, né, na sua vida privada, particular. Como dá para conciliar isso tudo, mas principalmente você que foi militante sindical e continua sendo dirigente sindical, como você, eu falei agora há pouco da questão da desvalorização do professor,
né? Aqui em Gurupi também não está sendo diferente, porque nós somos servidores públicos, embora sejamos municipais, e estamos sofrendo os mesmos revés que vem, né? É feito cascata dominó do governo federal para cá. E como conciliar isso também com essa dinâmica, com essa visão de continuar sendo um professor, uma professora por excelência? Então, eu acho que essas questões todas da vida, elas são escolhas, né? Então a gente escolhe fazer o que está fazendo. No doutorado eu estou me aventurando, na verdade. Eu sou aluna especial de uma disciplina do doutorado de educação da UFT e estou aqui participando dos processos, né, de seletivos, para ver se eu consigo uma vaga, né? É um dos meus propósitos de vida, fazer, e até porque eu continuo desde o mestrado participando do grupo de pesquisa da instituição, né, do grupo de pesquisa junto com a minha ex-orientadora, e a gente tem produzido alguns capítulos de livro, alguns trabalhos nesse sentido desde então, dentro da linha que nós escolhemos trabalhar. Olha, quando você fala dessas questões, e eu digo que são escolhas, né, a gente escolhe onde quer estar e o que quer fazer, nem sempre essas escolhas elas são fáceis também, né? Nem sempre elas são, e algumas delas às vezes são por necessidade, né? Para mim, algumas também surgiram como necessidade, e eu não descontextualizo isso da condição da mulher na nossa sociedade, né? Então, para nós mulheres, as jornadas elas são muito maiores, elas às vezes se tornam muito pesadas, e a gente precisa ter muita maturidade no sentido de conhecer a si mesmo, no sentido de organizar aquilo que quer fazer para conseguir cumprir, às vezes, com todas as atribuições que lhes são dadas. De modo geral, no Brasil e aqui na região norte, ser professora, ou ser professora principalmente, não é muito fácil, né? Não é muito fácil pelas dificuldades mesmo que a gente tem de acesso ao estudo. A gente vê que os professores, principalmente da educação básica, eles pouco têm oportunidade de fazer mestrado e doutorado. Muitos têm a oportunidade de fazer a pós-graduação. Lato sensu chega muito fácil, até porque você tem uma gama de lato sensu aí de tudo quanto é jeito, né? Então, e aí as pessoas escolhem aquilo que quer fazer, no formato que quer fazer. Mas não foge da discussão de gênero no Brasil, da questão do magistério brasileiro. Ele tem características muito femininas. Nós diríamos aí que o magistério ele é feminino, isso aí não sou eu que estou dizendo, isso tem, né, histórias e histórias, estudos e estudos sobre isso. A constituição do magistério ela é feminina. A desvalorização do magistério no Brasil, tanto para homens como para mulher, ela está centrada justamente nessa desvalorização e na questão de gênero, né? Então, o magistério brasileiro, quando de fato o Brasil resolve investir no magistério, foi no início do século XX. Porque o Brasil, depois da crise de 1929, que as sacas de café e de algodão ficaram perdidas no Porto de Santos, o Brasil resolve que vai investir na industrialização. E começa, né, as doações de lotes e grandes terrenos para quem queria abrir fábricas, principalmente ali no centro-oeste, né, São Paulo, no eixo Rio-São Paulo, né? E para trabalhar nas fábricas era preciso que as pessoas tivessem um mínimo de leitura. Isso nos anos 30, 32, 34, o Brasil tinha 90% da população analfabeta. Porque só estudava aqueles que eram ricos mesmo. As mulheres que estudavam, as filhas das pessoas ricas, elas estudavam e faziam faculdade fora e faziam faculdade de pedagogia. Mas elas não faziam faculdade de pedagogia para se tornarem professoras. Pouquíssimas se tornaram professoras de fato. Elas faziam porque tinha status ser professor e ser formado em pedagogia na França, por exemplo, né? O que era ofertado na área da educação na época. E elas iam estudar na França, na Europa, de modo geral, para fazer pedagogia. E quando o Brasil percebe que tinha um número de analfabetos muito grande, ele resolve abrir escolas, que nós tínhamos pouquíssimas escolas. As escolas não chegavam nos interiores, não chegavam, né, na zona rural, por exemplo. Então, as mulheres, de modo geral, eram analfabetas. Ele resolve abrir escolas e descobre que não tem professores para as escolas. E aí, então, ele resolve investir em cursos de formação de professor, principalmente de nível técnico, né, com ensino médio, e para mulheres.
Então, as meninas que eram pobres, que não ganhavam nada, se tornam professoras técnicas e passam a ganhar um salário, por exemplo, mínimo, que é muito para quem não ganha nada. E aí, entre essas histórias e outras, o cerne, por exemplo, da docência no Brasil, toda ela, ter um certo demérito, principalmente no sentido financeiro, está muito relacionado com a questão de gênero, está muito relacionado com essa posição que a mulher ocupa na sociedade brasileira, desse valor que se dá para a mulher, e está muito relacionado, que são algumas coisas que a gente escuta hoje. Eu estou assistindo aí as reportagens sobre o ensino remoto, que a gente escuta hoje. Por exemplo, está se valorizando muito no ensino agora, nas divulgações desse ensino remoto, aqueles professores que está indo para os jornais, aqueles professores que não estão medindo esforços e gastando do próprio dinheiro para fazer com que o ensino, de alguma forma, chegue a seus alunos nas mais diversas situações. Então, é o professor que pega a barca, é o professor que vai de moto, é o professor que pega o dinheiro dele e compra um celular para o aluno. E aí isso, né, nacionalmente, vira aquela coisa, olha, ser professor é isso. Não, ser professor não é isso. Está aí totalmente equivocado. A infraestrutura do ensino, quem tem que ofertar é quem está, quem coloca à disposição aquele ensino. É a rede pública que coloca à disposição e a rede particular que coloca à disposição. Se é o Estado e o município, se é a universidade, ela tem que bancar essa infraestrutura. Não é o professor que tem que abrir do bolso dele, comprar o equipamento e adaptar a sua casa, o seu espaço, para ofertar o ensino. Está errado. O professor não é bonzinho ou mais professor porque ele enfia a mão no bolso e compra o material que o aluno dele precisa, não. Não é docência. Aliás, esse é um dos itens do levantamento que a PUC fez, né, que mostrou claramente o investimento que o professor teve que fazer. Exatamente. Também para isso. Aí está gastando energia, gastando a água, tomando... Se ele dava a aula em 1 hora, agora ele prepara no mínimo 3 horas para poder ministrar essa aula ao vivo, sem contar que tem que cuidar, e a mulher tem que cuidar de filho, do marido, da casa, não sei o quê, do papagaio, do periquito, do cachorro, e ainda tem que sobrar tempo para ser sorridente, alegre. Exatamente. Né, toda hora. Então isso está muito relacionado. Então, quando a gente fala de professor, de professorado no Brasil, não tem como a gente não discutir questão de gênero e o lugar da mulher e a valorização que a mulher tem e a desvalorização que a docência tem no Brasil, quer seja ela superior ou não, porque de alguma forma no Brasil ela é muito feminina. Então as mulheres ganham menos na maioria das profissões. E eu vejo às vezes no próprio Face, né, muita gente se irritando porque as pessoas colocam essas questões dizendo que eu estou tanto tempo formada e nunca fui desvalorizada. Que bom que existe alguém que nunca foi desvalorizado, que nunca recebeu nenhum demérito porque é mulher, porque está num determinado lugar. Possivelmente essa pessoa cresceu numa família de classe média, no mínimo no Brasil, para isso ter acontecido. Porque quem vem de famílias mais pobres, com menos recursos financeiros, na maioria das vezes passa por alguma situação assim. Até para conquistar as próprias vagas onde elas estão, o esforço para chegar ali foi maior. Com certeza. E as dificuldades. E dentre a categoria do gênero, também não podemos esquecer que além de mulher, as negras sofrem mais, as pobres sofrem mais. As mulheres como são. Eu, por exemplo, me considero negra, porque eu sou filha de uma mãe negra com todo orgulho e sou descendente de negros escravizados. Embora eu tenha uma pele aparentemente mais clara, né, porque meu pai era branco, mas eu tenho todas as características de negra, né, as físicas, né, e eu me considero negra e fui uma menina pobre. Então eu fui uma menina que comecei a trabalhar aos 8 anos de idade, como a maioria das meninas pobres, como eu. Trabalho desde os 8 anos de idade, no mínimo 8 horas por dia, sempre desde então. Eu estou com 51 anos, então eu trabalho há mais de 40 anos, direto. E tudo que eu fiz, que eu tive que fazer, porque eu sempre quis estudar, eu sempre quis, né, fazer alguma coisa, eu fiz com muito esforço. Então, eu trabalhei como doméstica até meus 16, meus 15 anos. Com 15 anos, eu comecei a trabalhar como auxiliar de sala. Surgiu uma oportunidade numa escola perto da minha casa e eu fui
E eu já estava fazendo o magistério, né, o técnico em magistério, e eu só estava fazendo o magistério, curso técnico de magistério, porque não me deram uma vaga no curso técnico de contábeis, que era o que eu queria fazer. Eu briguei por uma vaga e eu não consegui. Por quê? Porque as vagas do magistério eram deixadas para as mulheres. Isso nos anos 80, no interior do Brasil. Eu nasci e cresci no interior. É muito recente, né? Então, que bom que a gente tem pessoas que não passaram por essa experiência de ter que brigar pelo seu lugar. Então, eu fui uma menina que fez ensino médio, trabalhando 8 horas por dia, saindo do trabalho direto para a escola de ensino médio à noite e fazendo os trabalhos, porque eu fazia magistério, tinha muita atividade para fazer. Depois que chegava do trabalho, ia dormir 2, 3 horas da manhã para acordar às 5h30 para estar às 6 no trabalho no outro dia. E eu já fiz isso tendo 14, 15, 16 anos. Então, que bom que a gente tem pessoas que não fizeram isso. É verdade. Mas eu fiz faculdade, indo do trabalho, eu era professora de educação infantil, e eu saía da faculdade direto, do trabalho direto para a faculdade. Eu fiz 4 anos de faculdade sem jantar um único dia. E nem sempre eu tinha dinheiro para comprar o lanche na faculdade. E como eu, são muitos, são muitas, né? E aliado a isso, essa questão de gênero, tem um fator que, assim como o racismo, está muito camuflado hoje, que é a questão do assédio. Sim. Né? Como nós, quer dizer, em qualquer lugar, inclusive na nossa instituição, não é só o assédio sexual, é o assédio moral, é a pressão, é a opressão o tempo todo. Como é que então que nós podemos discutir ou falar sobre assédio, que muitas vezes, talvez essa pessoa que disse aí que nunca teve um problema, talvez então ela tenha tido um outro tipo de problema que ela não revela. E o assédio, por exemplo, às mulheres sempre foi notório. Então, na verdade, hoje, Gil, a gente tem um lugar na casa em que essas questões elas vêm à tona e elas são discutidas claramente, e elas são pontuadas e com diferentes opiniões a respeito, que é o projeto de extensão de Filosofia e Cinema. Né? O projeto de extensão de Filosofia e Cinema na casa hoje é um lugar em que a gente fala de tudo. E talvez por isso ele seja tão duradouro, talvez por isso, nem só por isso, né? Não, mas talvez esse seja um dos motivos em que ele seja tão duradouro e que seja tão cativante participar, que as pessoas vêm para o projeto e ficam. Nós temos pessoas que participam do projeto desde o começo, que estão há 10 anos assistindo Filosofia e Cinema, participando de todas as atividades de Filosofia e Cinema, que é um lugar em que a gente fala dessas questões. Então, se a gente não fala, e se nós não pontuamos, se nós não identificamos onde exatamente nós estamos, dentro de qualquer uma das situações, essas situações elas ficam como se fossem fantasmas, ameaçando as nossas memórias. Então, a instituição, a casa ou qualquer instituição precisa falar dessas coisas. Então as pessoas elas passam por diferentes situações. É óbvio que dentro da docência e de quem está hoje na docência tem pessoas que teve todo o apoio para crescer, para estudar e para se tornar quem se tornou. E tem gente que é uma grande maioria na docência, principalmente na educação básica, que foi na raça, que conseguiu construir os seus espaços com muita dificuldade, passando por assédio, passando por fome, passando por dificuldade, sem dormir à noite, envelhecendo mais cedo, porque quem não dorme envelhece mesmo, e contando dinheiro para ônibus, ou fazendo como eu, que morava no interior, dando graças a Deus, porque tinha um curso superior em que a gente podia fazer, e era o único que tinha, que o prédio ficava 15 quilômetros distante da cidade e tinha um único ônibus que levava os estudantes, que era da própria universidade. O dia que ele quebrava, a gente voltava a pé. Saía 10 horas, 10h50 da universidade, chegava em casa 1 hora da manhã. E ainda tinha que estar pronto para o trabalho no outro dia. Duração das pernas. Exatamente. Era magra, pelo menos, né? Menos mal. Mas ainda assim, a gente brinca, mas são situações que realmente nos trazem, né, e constroem, né, uma memória fantástica de vida. E por falar em memória, né, vai ser lançado agora no dia 29, na verdade, o livro Filosofia e Cinema, 10 anos, né, de ensino. E você faz parte como organizador e também tem um artigo lá
São 16 artigos, eu estou na apresentação como artigo desse projeto, e realmente traz esta riqueza que você está dizendo, desses 10, na verdade agora já são 11 anos, né, de existência do Filosofia e Cinema, que já passaram mais de 1.300 pessoas, né, pelo aprendizado ou pelo debate, né, dos vários temas, diversos temas, dos mais variados possíveis, né, desde questão de gênero até a cibernética, né, a bioética, enfim, todos os temas possíveis, mas passando essencialmente também pelo lado humano, ou seja, pela humanização de um processo de construção via filosofia. Como é que você analisa e como é que você achou participar desse projeto também, escrevendo um artigo? Então, é aquilo que eu falei, o filosofia, eu começo falando, né, o capítulo que eu faço, que é chamado... Está intitulado Doador de Memórias, que foi um filme que nós assistimos, e a crise de paradigmas. Eu começo o texto dizendo exatamente que é uma grata satisfação participar do projeto Filosofia e Cinema. Talvez porque eu tenho essa afinidade em discutir ideias, né, em ler, e essa curiosidade de compreender melhor as coisas, que é minha, é particular, né, esse meu interesse pela leitura, pela literatura. E eu digo assim, eu sempre participei do Filosofia, porque desde o primeiro momento, quando o Zé já fez aqui o histórico na entrevista dele, desde o primeiro momento, quando foi lançado lá na PUG, no momento de greve, eu já participei. E continuei participando como ouvinte por um bom tempo, e depois comecei a participar assim, como colaboradora mesmo, do planejamento, né, das ideias, né, que estavam sendo construídas. E só recentemente, nos últimos, eu acho que 3 anos, é que eu, de fato, faço parte, 3 ou 4 anos, faço parte como uma das coordenadoras do projeto. Então, o que eu mais gosto no Filosofia é porque ele tem essa cara mesmo de universidade, sabe? Do espaço que não se priva de falar as coisas, de discutir, e tudo com muita seriedade. Com muito estudo. Então, todos que vêm aqui, ou para a mesa, ou para a coordenação, ele se prepara antes, ele estuda antes. Quantas vezes eu não tenho que estudar textos que são da área da filosofia, que são da área do Zé, e procurar, né, discussões aproximadas para eu me inteirar, porque eu sou da área da pedagogia. E acabou que, nos últimos anos, o meu papel dentro do Filosofia é justamente trazer as discussões para esse eixo da educação, né? E na escola, e no currículo, e nas nossas práticas universitárias, onde é que isso cabe, onde é que fica. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque a gente não pode falar só porque acha que é, né? Então a gente precisa ter fundamento para aquilo que fala. E o capítulo, né, o Doador de Memórias, ele é um filme que fala de uma sociedade perfeita, em que as pessoas elas não têm a experiência de vivenciar a vida, né, o dia a dia com os seus desafios, com as suas alegrias e tristezas, com as suas perdas. E nessa sociedade perfeita, tudo é escolhido para as pessoas. As cores, a forma de vida, todo mundo é igual. E todas as memórias, e acho que isso tem muito a ver com essa contemporaneidade que a gente está vivendo, nesse formato que a gente está tendo de governo e de política, né? E todas as pessoas, as memórias das pessoas ficam na mão de uma única pessoa, que de quando em quando essa pessoa sai e é escolhido um jovem para assumir. E aí o filme fala muito justamente desse processo de escolha desse jovem, que ao perceber, que ao conhecer as memórias da vida, do mundo e de todas as coisas que acontecem, as guerras, as lutas, as alegrias que a humanidade passa, os processos de transição que a humanidade passa, começa a rever os seus posicionamentos em relação àquela própria sociedade, né? E aí a discussão vai ser em cima disso mesmo. O Boaventura, principalmente o Boaventura e o Morin, o Edgar Morin, eles falam justamente dessa crise de paradigmas que a gente vive, de que as coisas, na forma como elas acontecem hoje, elas já não satisfazem as necessidades da comunidade, da humanidade que existe. E que a gente precisa pensar para além disso. Novos paradigmas de sobrevivência, novos paradigmas de existência, novos paradigmas de relacionamento, principalmente relacionamento humano. Então a relação que eu faço na construção desse capítulo é justamente com essa necessidade que nós temos hoje de repensar a vida, de repensar as relações,
de repensar as éticas das relações, da forma como nós nos organizamos, da crise ambiental, por exemplo, que está aí, nosso país está, né? De repente, à beira do caos. De repente tudo degringolou. E também das formas de acumulação econômica, de como nós distribuímos as riquezas, de como nós usufruímos das riquezas, inclusive as naturais. É um repensar mesmo de tudo aquilo que nós somos, de como nós deveríamos ser, ou repensar esse formato para construir um mundo melhor de fato, né? Para ter uma sociedade melhor. Aí eu vejo que isso é um grande desafio para a universidade, por exemplo. Por falar em desafio, nosso tempo vai estar quase esgotado, mas eu tenho duas perguntas ainda. A primeira é exatamente isso. Amanhã nós teremos as eleições para a escolha da reitoria, embora seja chapa única, né, mas é um processo importante. Sim. E mais importante ainda porque amanhã, eleita, essa chapa terá um mandato de 4 anos pela primeira vez na instituição, depois da mudança do regimento acadêmico. E são 35 anos de história da universidade, agora a universidade. O que você analisa sobre isso e o que você espera da universidade para que ela possa contribuir com o professor, com o servidor, com a comunidade, enfim, que é, na verdade, a missão principal dela enquanto entidade pública, né, de direito privado. Os momentos de escolha, eles são sempre momentos muito importantes, né? O fato de ser uma chapa única não exclui a nossa responsabilidade do ato de votar, e não exclui a nossa responsabilidade do ato de acompanhar e também do ato de estar disposto para o trabalho, né, dentro da universidade. O que eu vejo, Gil, é que nós, enquanto professores, devemos ir às urnas e fazer o nosso papel, né, enquanto comunidade acadêmica, ir às urnas e fazer o nosso papel, e depois das urnas fazer o nosso papel, que é acompanhar os eleitos, né, aqueles que forem eleitos, estar dispostos ao trabalho no sentido de colaborar, mas também estar bem dispostos no sentido de fazer o nosso papel social, de controle social, que é de acompanhar as políticas que serão implementadas, de acompanhar as ações, de não permitir que as ações sejam menos que democráticas, menos que dialogais, menos que justas, que é isso que a gente precisa fazer mesmo, né? A Unirg, aqui, né, nessa região, ela foi criada com um propósito, né? E o propósito, na época, a FAFIC, né, a Fundação, a FEG, ela foi criada com o propósito de colaborar com a população dessa região, que na época do norte goiano era uma população isolada, e que tinha ficado mais isolada ainda em razão das múltiplas atividades econômicas, principalmente de garimpagem que tinha na região, e que os garimpos eram muito incertos, né? Abriam num lugar, acabava que ele veio ali, mudava para outro, então enchia a população, aquele cantinho formava uma vila, de repente a vila se desfazia, e o norte goiano passava todo por dificuldades de estradas, de tudo, logo no início. E uma das dificuldades era a educação. A gente já sabe disso, anos 50, 40, 50, a gente não tinha tantas escolas. E ensino superior, nem pensar que o ensino superior não era jovem, né? Então, assim, eu vejo que bastante visionário essa ideia de trazer para o interior, como é o nosso, um curso superior, ou cursos superiores, né? Que surgiram 2, que foi a pedagogia e o direito, foram criados 2. E ela nasceu pensada para essa região. Eu acho que nós temos uma grande contribuição a fazer nessa região aqui, de entender a nossa regionalidade, entender politicamente a nossa regionalidade, entender economicamente a nossa regionalidade, entender educacionalmente a nossa regionalidade e tornar isso a nossa filosofia, sabe? Só aqui nesse miolo onde nós estamos, vamos dizer assim, nessa parte do estado em que nós estamos, são tantas características, é uma diversidade muito grande de características. Nós temos quilombolas, nós temos indígenas, nós temos pessoas que são de outras regiões, que vieram para cá, como eu, por exemplo, né? Que vieram para cá, que trabalham aqui, que compõem a região. Então é uma região que tem uma diversidade tão grande, étnica principalmente, que só isso era o suficiente para que a Universidade de Gurupi
fosse um grande centro de estudo, de contribuição, de pesquisa sobre essas questões. Então, acho que entender melhor a região e se tornar um grande polo, um forte polo de produção científica, de produção de conhecimento e de colaboração, por exemplo, nos aspectos econômicos e políticos, para essa diversidade, para nós já seria assim, muita coisa, inclusive, né? Porque nós temos uma variedade muito grande de elementos, né? De sujeitos e de situações que precisam ser melhor compreendidas. Nós estamos aqui há 35 anos, mas nós nunca contamos de fato a história da educação do lugar, e ela está se perdendo, os pioneiros estão morrendo a cada dia mais. Inclusive, né? não é um projeto que fora feito aí entre a FTO e o NIG, era a questão do resgatar, né, a memória da educação em Gurupi, nós temos né? um capítulo que eu faço parte, produzido sobre isso, mas tem muita coisa para contar. À medida que a gente foi fazendo o projeto História e Memória, a gente foi descobrindo de escolas que existiram, que não existiam mais, que não tem documentação, que fizeram parte da região. Inclusive, eu agora e o professor Jorge estamos tentando escrever, né, fechando algumas ideias sobre as salas isoladas que existiam aqui nessa região. Então, tem a história e tem outros aspectos que precisam ser contados. Então, eu vejo que a universidade ela precisa se debruçar sobre essa realidade, essa diversificada realidade regional que nós temos, e ajudar a impulsionar isso. E não esquecer o principal, que quem alavanca, quem sustenta isso tudo são os professores, são os servidores, né? Que fazem exatamente, parte valorizando os seus, né? Valorizando os seus. Construir conjuntamente com os seus, de forma valorizada, né? Muito bem, Edné. De forma respeitosa. A última pergunta para a gente encerrar a entrevista, até porque já passamos, mas o papo está tão gostoso que está fluindo normalmente, né? Mas esse mês é um mês, entre aspas, do professor, da professora, comemorado dia 15 de outubro. Então, para fechar essa entrevista, né, com chave de ouro, essa pergunta para você é: comemorar o quê e se ainda vale a pena? Antes, um parênteses, né? Eu sei qual é a sua opinião, mas eu quero que você repasse ao pessoal, até porque nunca se falou tanto que o professor é tão importante nesse processo de pandemia. Mas será que é só no momento de crise que se olha o professor? Vale a pena ainda ser professora? Então, eu acho que nós temos que comemorar, sim. Primeiro porque é um direito nosso. E a gente não abre mão de direito para nada. Então, assim, é nosso, a gente tem que comemorar. E nessa comemoração a gente tem que aproveitar que os dias de alegria precisam ser dias de alegria, né? Então, a gente precisa, a despeito de qualquer coisa, a gente precisa comemorar, sim. Nós precisamos nos sentir orgulhosos de nós mesmos, do trabalho que nós fazemos. Quando eu falei que está se evidenciando muito esse papel que o professor tem feito, que é principalmente o professor da educação básica, que é de abrir, né, pôr a mão no próprio bolso para criar mecanismos para que seus alunos estudem nessa crise, e que isso não é papel do professor, isso não é papel político do professor mesmo, né? Mas os professores costumam fazer isso porque geralmente as pessoas que vão para essa profissão, ou elas acabam desenvolvendo generosidade também, né? Então, como nós lidamos muito com as pessoas, com o público, estamos cercados de gente o tempo todo, isso faz com que nós aprendamos, né, a ser mais receptivos, a ser mais empáticos e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa ser orgulhoso de fazer o que faz, orgulhoso de tentar fazer o melhor, orgulhoso de ser quem nós somos, e melhorar. Todos nós precisamos melhorar a todo tempo, e a gente precisa ter consciência disso, né? Então, autoconhecimento é uma coisa fundamental, de saber que eu sou bom desenvolvendo determinado aspecto, determinada técnica, determinada atividade, e que não fui bem, ou que não sou tão bom fazendo outra, e aí tentar melhorar isso. Eu não sou muito relacional, né? Eu sou uma pessoa mais seca e acabo não conseguindo me comunicar melhor com os meus alunos, com os meus colegas. A gente sempre pode melhorar, o pessoal da psicologia vai dizer isso, né? A gente sempre pode melhorar, e a profissão, ela tem suas exigências, ela tem as suas necessidades, e nós precisamos, se nós escolhemos isso, a gente precisa cada dia mais focar em ser melhores dentro dessas necessidades que a profissão tem. Então, eu acho que a gente precisa comemorar, sim. Precisamos nos sentir orgulhosos.
E se nós temos o que comemorar, ou mesmo diante de todas as vicissitudes, eu acho o seguinte, depende da nossa disposição para a luta. Se eu tenho o porquê lutar, vou ter sempre motivos. Não é isso? Porque eu acho que o que nos move é o quê? Né? O foco que nós temos, os objetivos que nós temos. Então, se eu compreendo isso, se eu compreendo a luta, e se eu percebo que eu tenho pelo que lutar, então eu tenho motivo, eu tenho gás para fazer, né? E aí eu conclamo aos nossos colegas que não percam de vista a luta, que não percam de vista as nossas necessidades e que não percam de vista também as alegrias e os prazeres que essa profissão traz. É uma profissão muito bonita, é uma profissão que nos ensina muito, que nos torna mais humanos. E aí eu sei que tem outras profissões que também fazem isso, mas que nos tornam mais humanos, que nos tornam mais acessíveis, que aumenta o nosso conhecimento, porque nos obriga a estudar. O professor tem que estudar todo dia, né, para tudo que vai fazer. E não tem profissão melhor que essa, né, que mantém a nossa mente ativa, mantém nossa mente estimulada. E aí a gente precisa manter os nossos ânimos estimulados também, a nossa alegria de fazer o que nós fazemos. E eu desejo a todos os nossos colegas que nós sejamos todos, né, resilientes diante desse momento com o que está acontecendo. Nós sabemos que essa história da pandemia ela não termina aqui, apesar de em Gurupi, em quase todo o Brasil, as pessoas acharem que porque os números baixaram, acabou, né, a pandemia. A gente sabe que não é assim. Nós teremos ainda uma jornada aí pela frente de lida com o vírus e com as suas consequências, e nós sabemos disso. Pelo material que a PUG fez, o levantamento que a PUG fez, alguns colegas perderam parentes muito próximos, alguns colegas estiveram doentes, e tudo isso precisa ser considerado. Então, que nós sejamos mais empáticos uns com os outros, mais dispostos em procurar saber como é que está o nosso colega, em lançar a mão, ver quem é que tem necessidades. Às vezes, no nosso patamar de vida, embora a gente reclame dos salários, né, e da nossa valorização, mas nós temos um patamar de vida que, até a gente já conversou sobre isso, nós não somos exatamente as pessoas que precisam de cesta básica. Mas existem outras necessidades, principalmente necessidades de acolhimento, necessidade de carinho, de uma palavra amiga, de um contato, de um conforto. Muitos de nós não temos familiares aqui, como eu, né, que não tenho família aqui. Assim, solidariedade, né, não tem classe social. Exato, né? Solidariedade não tem classe social, então a gente precisa externar isso e desenvolver isso uns com os outros, né, com os nossos colegas, principalmente nesse momento, mas não só nesse momento, na nossa jornada. Muitos de nós vão viver muitos anos aqui juntos, né? Às vezes as pessoas chegam achando que vão passar pouco tempo e ficam muitos anos. Eu já estou aqui há 21 anos. Então tem pessoas que trabalham comigo, com quem eu trabalho, com quem eu divido curso e às vezes disciplina e atividades há 21 anos. Isso é um elo para a vida. A gente querendo ou não, gostando ou não, se gostando ou não, é um elo para a vida, né? Então, que nós sejamos empáticos, solidários e generosos entre nós mesmos, que a gente se acolha, que a gente se afague, né? Amém, Edna. Obrigado, Edna. Já são agora 10h17, né? Passamos 17 minutos da hora, mas não passamos não, nós estamos no processo realmente, né, de construção, e vale a pena quando entrevista assim é bacana, como foi a da Mira, como foram os colegas da semana passada. Eu tenho assistido, né, as outras, e todos muito nós bem. Estamos de parabéns. E aproveitando então, Edno, você está recebendo agora, né, a sua garrafinha Squeeze, né, aqui ó, a sua garrafinha personalizada, né? E também já aproveita, leva que eu chamo do Batraque. O Batraque, para quem não sabe, o professor Joel. Tá aí você recebendo. Vou pedir pro Miquelin bater uma foto aí. Legal, muito linda, né? Vermelho eu gostei, adoro vermelho. Para que a gente possa registrar também. Nortista gosta de vermelho, né? Gosta de cor quente. Tá. Mostra um de um lado do um e outro lado do outro. Aí, assim. Tá vendo aí, ó? Né? Legal, bacana e que realmente... convidar os professores que ainda não vieram, podem vir na PUG buscar a sua garrafinha térmica, muito bonita, alusiva ao dia do professor. Né? Lembra que nós fizemos a escolha das cores, tudo direitinho. Está muito bonita, é uma boa escolha, muito útil, né? E imagino que todos como eu, a gente
use sempre alguma coisa para ter água perto, nós precisamos nos hidratar. E é uma pena, e né? é uma boa escolha da PUG, parabéns. Pena que a gente não pode se reunir, né, como a gente gosta, dar abraço e mas cantar. Vai né? ter momento. Mas vai teremos ter momentos para isso. Vai ter isso momento. vai passar, se Deus quiser. Vai né? ter momento que nós vamos fazer isso. Então, né, quero agradecer a você e vou passar aqui para o Miquelin Feitosa fazer as considerações finais aí do programa. Hoje ele não falou que é quinta e sexta, e hoje não deixei o Miquelin falar nenhuma pergunta que você fez para a professora, mas não tem nada não. Né? Amanhã tem mais. Teremos outras oportunidades. Com certeza. Só lembrando que amanhã não teremos a entrevista, porque nós temos a eleição da reitoria. Né? E como eu faço parte da comissão, a gente vai ficar o tempo todo envolvido lá com a eleição. Mas, então, tem informação, né? Tem informação. Não tem entrevista, mas tem notícia. Tem um programa, a PUG Notícias, a partir das 9 horas. Isso, a partir das 9 da manhã. Agradecendo a presença da professora Edna Pinho, como agradecemos também a presença de todos os professores que aqui tiveram na Semana do Professor, professor Robson, né, professor José Carlos de Freitas, que abriu essa série de entrevistas, professor Robson, professor Kita Maciel, professora Mira, professora Lucirez Amaral e hoje a professora Edna Pinho. É muito importante, eu não falei hoje na entrevista, mas eu deixo sempre o espaço ao Gil pelo conhecimento maior sobre o NIRG, sobre a vida docente, mas é muito importante que eu até sempre falo com o Gil sobre isso, a importância de valorizar os nossos docentes, quanto conhecimento engajado em dar o melhor ensino aos nossos alunos de Gurupi, e muitos pioneiros da educação de Gurupi estão morrendo sem que essa história seja contada. Né? É importante que nós possamos contar a história desses docentes, é importante que nós possamos valorizar pessoas com mestrado, com doutorado, pessoas que chegaram até onde chegaram com muito esforço, como você nos contou aí, que durante 4 anos de faculdade nunca jantou nenhuma vez, né? E nós temos muitos outros professores que têm história para contar, e é por isso que temos a APUG e a Rádio APUG que o Gil teve aí essa iniciativa de trazer um espaço aberto para que, se fosse uma rádio comercial, uma rádio FM ou comunitária, a gente não teria um espaço como esse. Mas como é um órgão, uma emissora da própria Associação dos Professores Universitários, a gente tem esse espaço para que a gente possa contar a história, valorizar e ter um conteúdo voltado para o nosso professor e para o universitário de Gurupi. Parabéns, professor. E lembrando aqui, um abraço para o Zé Carlos, que está também ligado à entrevista. Então, boa entrevista, salve, Edna. E também para Eliana Farencena também aqui, que prestigiou a entrevista e o bate-papo até agora, Edna. Muito Valeu, obrigada, José Carlos. Eliana, Zé Carlos, Mira e os demais que estiveram conectados conosco durante esse período. Eu agradeço a PUG por essa oportunidade e desejo aí aos os outros entrevistados boas entrevistas. Amanhã, bom trabalho nas eleições, Gil, aí dentro como parte da comissão eleitoral, e que nós possamos exercer a nossa cidadania universitária, né? Todos possamos ir às urnas e fazer as nossas escolhas nas urnas, qualquer que seja ela, certo? Muito obrigada. Obrigado aí. Só reforçando então, independente de ter chapa única, o voto ele é fundamental para que a gente possa, né, escolher e exercitar também, porque daqui a pouco, dia 15, aliás, dia 27, teremos a escolha das coordenações. E no dia 15 de novembro, a escolha do gestor ou da gestora municipal, né? Pronto aí, Miquelin? Encerramos aqui o nosso jornal da PUG-Sind. Voltamos amanhã, a partir das 9 da manhã. Amanhã com informações para você de todo esse trâmite da eleição e também várias informações de Gurupi, do estado de Tocantins, do Brasil e do mundo, abordando temas sempre de interesse da população gurupiense, também do nosso professor universitário, docente, sindicalizado ou não, da APUG, e a você, professor da UNIRG, a você, universitário de Gurupi. O nosso bom dia todo especial a você, o nosso muito obrigado a todos aqueles que assistiram até esse momento a nossa live através do Facebook, através do jornal da PUG-Sind, na PUG TV também, ligados com você. 10h23, mais informações em nossa página na PUG-Sind ou no aplicativo no Google Play. Você pode baixar, ter na palma da sua mão o nosso aplicativo, a PUG-Sind. É só escrever a PUG-Sind no Google Play
você baixa e pode ouvir em qualquer lugar a Rádio APUG. Ótima manhã, tudo de bom, gente. 10h24, encerra-se aqui o Jornal da PUG Cindy. Você ouviu Jornal da PUG Cindy, o seu web notícias da PUG, Associação dos Professores Universitários de Gurupi, Seção Sindical Andes SN. Voltamos amanhã, às 9 da manhã.